Olá pessoal, meu nome é Marcelo Nascimento, sou aluno do terceiro período de Gestão de RH da UniaBio e hoje estou aqui para apresentar para vocês o nosso projeto que, infelizmente, diante da atual situação do mundo, precisará ser feito dessa forma por meio de vídeos. O projeto foi feito com base no transtorno do espectro autista e o nosso tema é as metas e atividades interativas para o desenvolvimento de habilidades. Meu grupo é formado pelos participantes Amanda Xavier, Ana Carolina Pereira, Elisete Castro, João Vitor Teixeira e eu, que vou apresentar para vocês a introdução desse trabalho. O autismo pode ser caracterizado por um transtorno de desenvolvimento e as pessoas com autismo apresentam dificuldades na interação social, dificuldades na comunicação e no comportamento. Sendo assim, elas encontram muita dificuldade em arrumar empregos. Essas pessoas, elas são colocadas muitas vezes em dependência do governo, instituições ou parentes, mesmo sendo formadas e capacitadas para trabalhar. Um estudo realizado nos Estados Unidos aponta que 22% dos autistas possuíam um emprego em tempo integral. No Reino Unido, esse número é um pouco menor, de 16%, descobertos através de uma pesquisa feita pela National Autistic Society. Essa dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, na maioria das vezes, é proveniente de um preconceito por parte dos empregadores que têm a insegurança, de não dar oportunidades aos autistas por acharem que eles não vão suportar a rotina ou atuar sob pressão, por exemplo. O que é uma pena, O próximo tópico vai ser explicado pelo João, que vai falar como funciona a implementação de autistas nas empresas. Olá, meu nome é João Vitor e estou cursando o terceiro período do curso de Recursos Humanos. E hoje eu vou falar da implementação do funcionário autista dentro da empresa. É necessário que a empresa que tenha uma inclusão no seu trabalho, que ela possa adaptá-los aos autistas de acordo com suas necessidades. É necessário, por exemplo, reduzir as quantidades de estímulos excessivos, como por exemplo barulhos altos e luzes fortes demais. Então, se esse autista está no setor da empresa, onde tem uma máquina do lado dele que faça muito barulho, o líder precisa mudar de setor, botando ele no setor onde seja mais reservado para ele poder trabalhar, onde não tenha tanto barulho, seja um lugar mais calmo, tá? Entender que pessoas com TA podem precisar de mais pausas do que o normal durante o expediente de trabalho. Então, o líder precisa entender que eles não são os ditos normais da empresa e precisam de mais pausa do que eles, podendo precisar de 3, 4 pausas por dia. Vamos para o segundo parágrafo aqui agora. É necessário que os colegas da equipe deixem eles mais à vontade, tendo em conta que eles nem sempre vão conseguir seguir as regras da empresa. O líder precisa fazer algum tipo de mecanismo, algum tipo de treinamento para poder agregar os autistas junto aos demais. Os autistas não têm facilidade para fazer novas amizades. Então, o líder precisa ajudar para que ele possa se comunicar mais facilmente com os outros pessoais da empresa. Outro fato muito importante é a empresa organizar e ter sua rotina bem estruturada, sem ter nenhum tipo de variações e com carga horária não muito extensa. Ou seja, se a empresa marcou um horário para abrir de 7 horas, ela tem que abrir exatamente 7 horas, não podendo atrasar. Caso tenha algum tipo de variação, o autista pode ficar extremamente nervoso, extremamente estressado com esse tipo de situação. Então, é necessário evitar variações desse tipo dentro da empresa. E de acordo com a carga horária, eles não aguentam uma carga horária muito extensa, de 12 horas. É necessário reduzir as cargas horárias para os autistas poder trabalhar mais tranquilamente e focar no seu trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Agora fico com os slides da Amanda, que ela vai falar sobre os exemplos das empresas. Olá, eu sou Amanda Xavier. Vou dar prosseguimento ao João, falando sobre exemplos de empresas que trabalham e capacitam pessoas com autismo. Vou iniciar falando sobre a Specialist Team. Essa empresa é uma empresa onde ela capacita funcionários dentro do espectro, dando um curso de 5 meses para que esse funcionário possa se capacitar a trabalhar com tecnologia da informação, que seria o TI. Esse funcionário ele não sai desse curso não só para trabalhar nessa empresa, assim como trabalhar em outras também. Ele está capacitado para trabalhar em outras empresas também.
A gente também tem a Austin Speak, que lançou um portal chamado The Spectrum Cares. Esse portal reúne diferentes oportunidades de trabalho para os profissionais com a Spectrum, e ele também dá um fácil acesso para que o profissional possa encontrar a empresa, assim como a empresa possa encontrar esse profissional também. Eu vou falar também sobre a Auticon, que é uma das maiores empresas que trabalham com autistas. Essa é uma organização de Los Santos. Ela trabalha com mais de 150 funcionários que possuem um transtorno. Nessa empresa teve um funcionário que descreveu ela como um lugar calmo, divertido. Diz que é uma empresa onde não há pressão para que ele socialize com outras pessoas. Relata também que já trabalhou em uma outra empresa, onde era bastante diferente. As coisas eram muito difíceis de se fazer, ele não conseguia fazer conexões sociais, ele sempre estava sozinho. Isso mostra a importância de uma empresa capacitada para trabalhar com pessoas que possuem um transtorno. Eu vou passar agora para a Ana, que vai falar sobre dinâmicas e atividades de empresas voltada para portadores do TIA. De TEA. Então, ao longo do texto que nós destacamos neste projeto e neste tema que a gente recebeu, eu listei algumas coisas básicas e importantes que a gente, ao longo lendo o texto, a gente consegue ver que é evidente. Que a primeira é o processo de integração, que quando o portador de TEA entra na empresa, ele precisa ser acolhido, ele precisa se sentir bem dentro da empresa e ter interação com os demais funcionários. O segundo é ele se sentir bem no ambiente da empresa. O terceiro é ele ter um ajudador, um auxiliar dentro da empresa, para ele poder conseguir participar das atividades, para conseguir se sair bem e ter um bom entendimento sobre o que ele tem que fazer dentro da empresa. O quarto, que é o método, que tem que ter um retorno para poder saber se a empresa realmente está indo pelo caminho certo, para poder ter um retorno para saber se o método que eles estão para poder saber que a empresa está abordando um método que funcione para esse tipo de portador. E também tem a parte onde chega a entrevista, que ele não se sente bem, obviamente, porque é um ambiente muito estressante, é um ambiente onde a gente se sente pressionado. Então, a forma que eles usam para poder fazer a entrevista é totalmente diferente. E logo assim que passa pela entrevista, tem o processo seletivo para poder selecionar, para saber se realmente ele conseguiu essa vaga de emprego, chegando até a contratação. Ou seja, a contratação, ele recebe uma pessoa para poder auxiliar ele durante o trabalho, como ele também recebe para ele poder auxiliar ele a fazer as atividades e o treinamento. Ele também recebe para quando ele ser aprovado, ele ser contratado, para ele poder ter um auxiliar que fique ali do lado dele observando quando ele tiver que fazer alguma coisa que ele não consiga, para poder ajudá-lo. E assim eu termino a minha parte. Olá, sou Elisete Barroso, estudante do terceiro período de RH da UniAbel, Campus Nilópolis. Faço parte do grupo em que ficou responsável por falar sobre metas
e atividades do desenvolvimento de habilidades dentro do projeto Opção desse ano de 2020. O tema central é TEA, né? Transtorno do espectro do autismo. Sinceramente, assim que eu recebi o tema central, eu fiquei um pouco preocupada e incrédula de como a gente poderia desenvolver um projeto, esse projeto do formato que o professor Pacheco vem desenvolvendo há alguns anos, dentro de um tema tão complexo. Mas, para minha surpresa, não só minha, mas de todo o grupo, foi algo muito agregador, revelador, porque nós tivemos uma oportunidade de estarmos de frente com o tema de uma forma mais ampla. Como meus colegas já vieram falando sobre o transtorno do espectro do autismo, que a gente já aprendeu que não é uma doença, é um transtorno global de desenvolvimento, e ficou na minha responsabilidade falar com algumas pessoas. Eu fiz as entrevistas, o que para mim também foi muito, ampliou muito o meu olhar sobre essa temática, nós fizemos ao longo desse período 5 entrevistas, entre as entrevistas falamos com mães de autista, falamos com uma fonoaudióloga que tem um filho autista, mas também trabalha dentro do segmento, um supervisor, um gestor que tem dentro do seu grupo de trabalho, ele faz a gestão de um autista, dentro de uma multinacional, e um terapeuta ocupacional que trabalha dirigindo o centro de reabilitação de pessoas com autismo. Então, como não daria para nós falarmos de todos, nós separamos 2, e aí eu queria falar um pouco sobre a experiência que eu tive junto ao Fabiano Andrade, que é o supervisor de logística de uma multinacional. Ele teve uma experiência 10 anos atrás de receber um colaborador autista. Para ele, naquele momento, foi muito difícil saber como lidaria, mas ao decorrer do tempo ele foi vendo que era mais fácil do que ele imaginava, porque a gente tem essa ideia de que é uma doença. E na verdade o autista, eu pude entender e aprender que ele está voltado, esse transtorno, em 3 pilares importantes, que é a comunicação, que é a dificuldade de se comunicar. Alguns se comunicam, outros não, outros se comunicam muito bem, inclusive através de palavras muito rebuscadas. A integração, a integração social no meio, e a rotina. Então, a partir do momento que a empresa entende isso, não tem problema nenhum, tanto que hoje o Newton, como é conhecido lá na empresa, ele é um dos principais colaboradores. Hoje ele já faz parte da diretoria de um comitê de diversidade dentro da empresa, e ele já teve várias promoções, inclusive hoje em dia ele é o chefe de planejamento e estratégia de compras da empresa. E conversando com o Dr. João, foi muito bom, porque eu pude visitar, inclusive, e levar essa experiência para o grupo do Centro de Reabilitação, que funciona dentro da Secretaria de Saúde na Prefeitura de Mesquita, e pude entender um pouco ali desse transtorno de desenvolvimento, mas que com uma terapia adequada, com um diagnóstico precoce, esse autista ele vai ter uma vida funcional. Espero que esse pouco que a gente tenha trazido aqui possa ter aberto também para todos nós, e quem está ouvindo e quem está vendo esse vídeo, um pouco mais desse tema, que a gente possa abrir nossa mente. E como tinha que terminar com um pensamento, o grupo escolheu usar o pensamento do próprio Dr. João, que tem essa experiência vasta nesse segmento, nesse trabalho, nessa luta com os autistas, que diz que ter um diagnóstico precoce, fazer uma intervenção terapêutica em desenvolvimento adequado e acompanhamento médico, fará de uma criança autista um adulto funcional que não perde em nada para nenhum outro profissional. Muito obrigado. Para nós foi uma experiência duplamente diferenciada. Primeiro, por falar de um tema tão polêmico, mas que nos enriqueceu e agregou muito valor à nossa vida acadêmica. Mas também por esse período de isolamento, de distanciamento, porque nós tínhamos um outro planejamento, tivemos que nos adequar, e isso também foi um diferencial nesse trabalho. Muito obrigado, o grupo agradece, e até a próxima.